Pessoal, nessa aula nós vamos falar a respeito de quanto a afiação ela é rentável. Será que ela é rentável? Quanto que ela rende? E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós aqui vamos poder ter uma visão dessa profissão que vocês estão, buscando aprender, o quanto que ela vai poder proporcionar para vocês financeiramente falando. Então nós vamos trazer alguns exemplos aqui. Eu vou estar mostrando para vocês, compartilhando a tela aqui agora, onde nós vamos acompanhar no PDF, na qual ele vai estar disponível para vocês, para poder estar baixando aí. Conforme nós formos fazendo a leitura juntos, eu vou explicando, dando alguns exemplos. Vamos lá? Então, começando aqui, pessoal, pelo capítulo 1, a fiação é rentável? Antes de investir tempo, esforço, dinheiro em qualquer profissão, a primeira pergunta que vem na mente é a seguinte: isso realmente vale a pena financeiramente? E quando falamos a respeito da afiação de alicates, a resposta é sim, galera. É altamente rentável, desde que ela seja feita com técnica, estratégia e consistência. Aqui eu fiz uma estimativa de lucro mensal, tá ok? Então aqui nós vamos ter uma ideia basicamente com números, tá joia? Então nós temos aqui, ó, perfil do afiador. Temos aqui a quantidade de alicates afiado por semana, o faturamento semanal, o faturamento mensal e o valor cobrado por alicates. Então, de forma iniciante, afiando de 20 a 30 alicates por semana, contando que seja de segunda a sexta-feira, aqui nós temos uma média de 200 a 450 reais semanais, ok? E mensais nós podemos chegar de 800 a R$ 1.800, tá? Isso aqui é um valor médio cobrado de 10 a 15 reais. Quando nós olhamos, pessoal, aqui para a quantidade de alicates, feitos na semana, vamos olhar aqui para o número 20. É equivalente a 4 alicates por dia, afiando de segunda a sexta, ou seja, 4 vezes 5, chegamos nessa quantidade de R$ 20. Aqui nós estamos considerando o valor mínimo, ok? De R$ 10 e pode ser menos, Eu comecei cobrando R$ 8, por exemplo, por afiação, Agora, esse faturamento semanal, que vai chegar a 800 mensais, ele é quando a gente alcança o primeiro platô, que é aquele local onde nós vamos fidelizar alguns clientes. É claro que nós não vamos começar ganhando esse valor. Vai começando de pouquinho, O primeiro platô provavelmente vai ser dentro dessa média aqui de 500 a 800 reais. Quando nós falamos a respeito do profissional, nós temos aqui uma média de 50 a 80 alicates por semana, tá? Eu estou dando esses exemplos, pessoal, baseado naquilo que eu passei, Então o meu começo ele foi basicamente dentro disso, então é uma realidade que eu estou trazendo para vocês. E atualmente, eu trabalho de forma profissional, então eu afio aqui uma média de 70 a 80 alicates por semana, tá joia? Que dá uma média ali de 20 alicates por dia, mais ou menos, tá? 15, 20 alicates por semana, por dia, de segunda a sexta-feira. Então, semanal, a gente consegue ter um lucro aí de 750 a 1.600. No mês, a gente pode chegar nesse valor aqui de 3.000 a 6.400, levando em conta o valor de 10 a 15 reais por alicate. E atualmente eu cobro na faixa de 13 reais. Então lá no meu começo eu comecei cobrando 8 reais, subi depois para 10 reais, subi para 11, para 12 e atualmente eu cobro 13 reais, pessoal. Bom, aqui a gente tem um insight que eu coloquei para vocês, e algumas estratégias para poder maximizar o lucro, pessoal? Venda de acessórios, ou seja, a gente pode vender molas, nós podemos estar vendendo também lubrificantes, comprar alguns potinhos e vender lubrificantes para poder dar para os clientes. No começo podemos até fazer isso de cortesia, tempo versus volume. A gente pode utilizar a máquina, que na verdade é o que nós ensinamos aqui no curso, porque tem métodos na Lima também, só que aqui utilizando a máquina de afiação a gente aumenta a produtividade, sem comprometer a qualidade. E marketing, pessoal, que é o quê? Que é divulgar o seu serviço, De fato, através das redes sociais, divulgar, fazer cartãozinho, sair no salão, aí divulgando o trabalho de vocês, ok? Bom, então essa estimativa de lucro mensal, pessoal, é o que a fiação ela tem como base para poder favorecer vocês, ok? É isso que nós podemos estar chegando. Tá? Então aqui nós estamos falando de um lucro apenas com a fiação de alicates, não estamos levando em conta
alicates de unha, não estamos levando em conta as espátulas, né, os outros acessórios, até mesmo faca, tesouras, que é algo que vocês podem estar agregando aí também. Bom, pessoal, então essa é a estimativa de lucro, ok? Que vocês podem estar fazendo com a fiação. Então, tudo que eu dei de exemplo aqui para vocês foi pensado na minha realidade, desde o meu iniciante, né? Atualmente eu trabalho profissionalmente. Então, essa estimativa que eu estou colocando para vocês aqui é algo que eu fiz baseado na realidade que eu passei e na realidade que eu vivo atualmente. Agora, algo muito interessante é o seguinte, que essa estimativa de lucro mensal é algo que é muito importante levar em consideração, é a carga horária que nós podemos realizar todo esse serviço. É claro que no começo, para quem vai estar aprendendo a fiação, é necessário dedicar um pouco mais de tempo, até padronizar, né, a habilidade mesmo de afiar, a padronizar a qualidade de entrega dos alicates, né? No começo vai ser mais difícil, né? É um pouco mais trabalhoso. No começo, cada alicate eu levava em média ali de 15 a 20 minutos, né? Às vezes até 30 minutos, né? Por quê? Porque é uma questão de aprendizado, desenvolver a habilidade da afiação. Mas, por exemplo, atualmente eu consigo afiar um alicate na média de 5 minutos, padronizando a qualidade, né? Então, né, atualmente eu inicio meu trabalho por volta de 8h30 a 9 horas, até meio-dia eu já finalizo todos os alicates, não só a fiação como a embalagem, as notas, a organização, tudo certinho. Ou seja, uma média de 3h30 eu já consigo realizar todo esse trabalho, ok? Então, esse valor, né, trabalhando por dia, afiando essa média de alicates, de 15 a 20 no meu caso, 5 vezes por semana, né, eu trabalho de segunda a sexta. Então, né, nesse horário, 3h30, trabalhando por dia ali, eu já consigo, né, profissionalmente fazer essa renda, e é uma possibilidade que, se vocês, né, se esforçarem e decidirem que querem isso para vocês também, vocês vão conseguir alcançar. Para, né, não dizer que é apenas só isso, geralmente eu almoço da meio-dia a 1h, e da 1h às 2h, às 2h30 é o horário que eu saio para poder fazer as entregas, porque eu escolhi trabalhar com um sistema de delivery, né? Isso facilita muito para as clientes. Aí você pode, no seu caso, se você quiser, você pode cobrar pelo delivery, eu dou de cortesia, né? E, enfim, esse é um exemplo, né, do que é a minha realidade, e tudo que está marcado aqui é uma estimativa de lucro mensal real. Então, assim, isso é bom, isso é bacana para você? Eu acho isso muito bom. Como eu disse, não é só o quanto lucra, mas o tempo que é possível lucrar é muito curto, né? Quantas pessoas conseguem fazer, né, por dia, né, ali de R$ 200, né, 250, trabalhando 3 horas, né? Não é qualquer profissão. Então, é algo que eu vejo que vale a pena o esforço, tá? Mesmo que você se dedique ali durante 3 meses, 6 meses, como eu já disse no vídeo, né, algumas aulas anteriores a respeito, que cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? Mas é uma possibilidade real que só vai depender do seu esforço de estar chegando lá, ok? Bom, e alguns de vocês podem se questionar, né? Falar assim, Vitor, já que a profissão de afiação ela é tão rentável assim, por que tantas pessoas ainda não entram nesse mercado? Então vamos voltar aqui para o computador, que eu quero ler com vocês mais essa parte aqui do nosso PDF. Vamos lá? Por que tantas pessoas ainda não entram nesse mercado? Apesar do potencial, a fiação ainda é vista por muitos como difícil. Isso é verdade, galera. Exclusiva para profissionais experientes. A realidade é que o mercado é pouco explorado, o que significa que há menos concorrência e mais oportunidade para quem aprende de maneira correta. Se vocês forem puxar, galera, aí atualmente no Instagram, né, aí na internet, vocês vão ver que existem bastante afiadores. A pergunta é, quanto deles de fato entregam qualidade na sua mão de obra, de ser digna de entregar aquilo que o cliente merece. Então não é sobre quantos afiadores existem, mas quantos realmente entregam uma boa mão de obra, que é o que de fato distingue um afiador bom, né, de um outro profissional que não se dedica tanto, porque, como eu já disse no meu começo, eu perdi muitos clientes por não entregar uma boa qualidade. Hoje, não só os clientes que estão comigo são fiéis a mim, continuam comigo, vão continuar,
como os novos clientes que chegam, eles já se fidelizam a mim por conta da qualidade do trabalho. Então não é falta de afiadores, vocês vão encontrar muitos por aí, mas a questão é quando os afiadores de verdade, realmente, estão trabalhando profissionalmente, entregando um serviço adequado. E é disso que o mercado está precisando e é o que nós queremos transmitir para vocês, esse conhecimento para você se tornar realmente um afiador, né, dedicado, profissional, né, e entrar para fazer diferença nesse mercado. Ó, a maioria dos iniciantes, eles erram por dois motivos principais, galera. Primeiro, a falta de conhecimento técnico estruturado, foi o que aconteceu comigo no meu primeiro curso, faltou muita estrutura de conhecimento técnico e prático, e foi onde eu corri atrás e busquei mais, tá? Então, muitos tentam aprender com vídeos soltos, ou amigos, ou pedindo dicas, gastando tempo e dinheiro sem resultado. Ou seja, na internet a gente vai encontrar bastante coisa, gente, só que não é a mesma coisa, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma trajetória, então é muito mais fácil vocês padronizarem, encontrarem um profissional que vão poder ajudar vocês realmente a seguir uma trilha que já foi trilhada, tá? Em vez de vocês ficarem tentando encontrar um caminho aleatório. O segundo erro é o investimento em equipamentos inadequados, comprar máquinas inadequadas, ferramentas erradas, sem entender a função delas, e tudo isso atrasa, pessoal, o aprendizado e reduz o lucro. Eu comprei muitas coisas que não precisavam, tá? Ferramentas, insumos, acessórios, então tudo isso é perca de dinheiro, de tempo, de trabalho, de esforço. E é por isso que, já vou aproveitar e dar ênfase aqui, acompanhem o link de compra, o link de medida de tudo que vocês forem fazer, o vídeo que nós vamos mostrar para vocês, que vai ter esse PDF com tudo muito bem organizado. Para quê? Para que vocês comprem o necessário, para que vocês não errem nenhuma medida, nem um material que é essencial, enfim, é algo que eu também não tive no meu início, tá? E nós estamos proporcionando isso para vocês, ok? Então, pessoal, meu objetivo aqui é mostrar que com o método certo, né, qualquer pessoa pode ter retorno evitando esses erros, ok? Então eu coloquei aqui embaixo, né, o segredo para lucrar na fiação, né, é um pensamento aqui, né, e também tem algumas dicas práticas para vocês estarem aplicando. Bom, e para finalizar, pessoal, a fiação, né, falando especificamente da fiação de alicates, né, eu vou falar especificamente, né, no módulo específico sobre quais são os conhecimentos que o afiador tem que ter, mas basicamente nós vamos atender, falando de alicates, dois públicos em específico, as manicures, tá, né, as nail designers aí, e as podólogas. Por quê? Porque elas têm semelhante os alicates de cutícula, os alicates de unha, ambas, né, trabalham com essas ferramentas. As manicures vão trazer também espátulas e palitos, e as podólogas vão trazer aí os nucleares, os bisturis. E quando nós falamos de manicures, né, os designers, nós estamos falando do ramo da beleza, galera, né? Eu fiz algumas pesquisas aqui e um dos nichos que mais crescem, não só no Brasil, mas no mundo, é a beleza. Ou seja, enquanto houver, né, mulheres, né, pessoas aí que querem cuidar da beleza, né, falando a respeito da unha aí, vai ter profissional trabalhando com isso e elas vão estar precisando de manutenção nas suas ferramentas, galera, que são as ferramentas principais e na onde falta os afiadores. A mesma coisa é na podologia. O ramo, né, o nicho da saúde, ele também é um dos que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, enquanto houver pessoas ali com unha encravada, precisando de um profissional para atender, cuidar, vai haver a necessidade desse profissional fazer a manutenção das suas ferramentas, tá joia? Então, esse é um dos motivos que também se enquadram nessa questão, tá? Então, enquanto esses mercados crescem, os afiadores não estão acompanhando esse crescimento. E as pessoas, elas não entram nesse mercado porque elas não estão vendo isso, certo? Então há essa escassez de profissionais, como eu disse, vai encontrar bastante, mas é de profissionais profissionalizados, que realmente estão entendendo e atendendo as clientes de forma adequada, tá joia? Bom, isso é o que eu queria falar para vocês, levem em consideração, se for preciso assistam novamente, mas vocês estão entrando numa profissão que de fato é uma profissão altamente rentável, mas essa rentabilidade, como vocês viram, ela tem base, ela é verdadeira e há necessidade de mão de obra para poder suprir toda essa necessidade que o mercado tem, mas essa profissão ela é rentável para aqueles profissionais que de fato estão preocupados e querendo se esforçar e aprender para poder atender, não só receber, né, o que essa profissão tem para oferecer, mas para entregar o que o mercado
está precisando. Se você tiver essa mentalidade, se você for esse profissional que pensa assim, conforme acabamos de ver aqui, vocês vão ter sucesso sem erro.